Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Vitor Santos e na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre as emoções na face. Primeiro de tudo, é bom entender o que de fato é uma emoção, porque existem várias teorias sobre o processamento emocional. Embora existam muitas teorias, umas até bem controversas em relação ao que é pesquisado, podemos definir de maneira bem resumida uma emoção como uma resposta psicofisiológica em relação a um estímulo, podendo ser externo ou interno, que objetive a manutenção do nosso bem-estar e da nossa sobrevivência. Ou seja, de maneira bem resumida e bem simplificada, a emoção pode ser definida como uma resposta no cérebro de maneira instintiva, ou seja, você não pensa para ter uma emoção, você simplesmente tem uma emoção. É diferente do processo de induzir uma emoção, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo da emoção como um processo reativo e instintivo. Então você tem uma emoção em relação a um estímulo. Um estímulo aparece, dispara essa emoção, por exemplo, você pode estar andando na rua e um carro vir na sua direção. Você vai disparar automaticamente a emoção de medo. Essa emoção em relação a um estímulo tem como objetivo dar manutenção no nosso bem-estar e na nossa sobrevivência. Ou seja, se esse processo emocional de sentir medo em relação a um carro que está vindo em alta velocidade na minha direção visa manter a minha sobrevivência, ele precisa causar alterações no meu corpo. E isso é a base do princípio de homeostase, equilibrar o corpo em relação a outros estímulos. Se eu só sentir medo e ficar parado, o carro passa por cima de mim. Então, nesse momento, essa emoção aqui de medo realiza de maneira instintiva um programa de ações em prol da minha sobrevivência. Dentre várias ações corporais, quando essa emoção for processada, ela vai liberar alguns hormônios na minha corrente sanguínea, como por exemplo cortisol, adrenalina, noradrenalina, e esses hormônios vão causar alterações no meu corpo para que eu possa lidar com esse estímulo carro vindo na minha direção. E algumas dessas alterações são, por exemplo, alteração no fluxo cardiorrespiratório, porque eu preciso oxigenar melhor o meu corpo caso eu precise sair correndo desse carro, desvio de fluxo sanguíneo para músculos grandes aqui dos meus membros inferiores, como por exemplo as pernas que ficam irrigadas de sangue, para que eu possa ter força para conseguir sair correndo. E uma dessas alterações que nós temos de maneira instintiva é uma microexpressão facial. Basicamente ocorre que quando uma microexpressão facial é processada no cérebro, e isso ocorre majoritariamente no nosso sistema límbico, que pode ser chamado ali de meio do cérebro, que pode também ser chamado ali do cérebro mamífero, por assim dizer. E quando essa emoção processada no sistema límbico desce em forma de impulsos eletroquímicos para ativar nosso tronco cefálico e as nossas atividades e secreções hormonais, ele passa pelo NC7, que é o nosso nervo craniano 7, conhecido como nervo facial. O nervo facial é o principal nervo responsável por ramificar toda a nossa musculatura facial. Ele se divide aqui em 5 ramificações. E essas 5 ramificações irrigam ali, são responsáveis por controlar a nossa musculatura facial. Então, quando determinada emoção é processada no seu cérebro de maneira inconsciente, ela realiza várias alterações corporais e cada emoção realiza determinadas contrações em determinados músculos. Por isso que determinada emoção, em termos de expressões faciais, muda totalmente o complexo de contração muscular quando você muda de emoção. Por exemplo, medo, você vai utilizar os músculos aqui do risórios, o retrator do soquete dos olhos. Felicidade, você já não vai utilizar, majoritariamente não irá utilizar esses músculos. Você vai utilizar provavelmente o zigomático maior e a musculatura orbicular ao redor dos olhos. E é assim que basicamente a nossa face funciona quando a gente processa uma emoção, quando a gente expressa uma microexpressão facial emocional. A gente se vê na próxima aula.